Convido você a abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 7. Nós vamos ler mais uma vez do verso 7 ao verso de número 14. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, do verso 7 ao verso 14. Esse que é a parte do Sermão do Monte. Diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos orar. Senhor Deus, nós nesse momento, após lermos a palavra do Senhor, após termos o nosso tempo de confissão dos nossos pecados, após, ó Deus, declararmos a nossa fé, tudo isso respondendo também à santa convocação do Senhor. Nesse momento, Senhor nosso Deus, estamos diante da palavra do Senhor que há de ser exposta. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida como ministro da palavra do Senhor, de maneira que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis na Tua presença, rocha nossa, soberano Deus nosso, Senhor nosso. E que também o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, abra o entendimento da Tua igreja, de maneira que essa palavra seja compreendida e o Senhor opere em cada coração, para louvor e glória do Senhor, do Teu nome. Eu peço ao Senhor, Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, nós temos meditado no Sermão do Monte. E como eu disse para os irmãos, há algumas passagens do Sermão do Monte que parecem ser algo deslocado daquilo que o Senhor estava a dizer. Há algumas passagens, alguns momentos que o Senhor parece que fala algo que não está bem encaixado com o Sermão do Monte, né? Segundo aquilo que ele estava ali a falar ao povo. Porém, o que nós percebemos e que eu entendo é que isso é um equívoco. Por quê? Porque no sermão que o Senhor Jesus Cristo faz, né, nesse momento que ele está ali a discursar para os seus discípulos, a ele que é o mestre por excelência, não poderia falhar de forma nenhuma na estrutura do seu sermão. Eu sou pecador, falho, posso vir a falhar na estrutura do meu sermão, mas ele é o mestre por excelência, nunca falharia na estrutura do seu sermão. Por isso, todas as palavras que o Senhor Jesus Cristo usa no seu sermão estão ligadas naquilo que ele de fato pretende dizer aos seus discípulos, anunciar aos seus discípulos. E o que nós temos observado durante todo esse período, expondo o Sermão do Monte? Na verdade, expondo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, e nesse momento estamos no Sermão do Monte.
nós temos percebido que de alguma forma o Senhor Jesus Cristo tem a intenção de anunciar ao seu povo, aqueles que herdariam o reino, que estavam a adentrar o reino do Senhor, a lei e como deveria ser a vida dos seus súditos, como os que estão ali vivendo no reino. Então, aquilo que ele vai anunciar é justamente o que está relacionado com a presença do rei diante do seu reino e os seus súditos em obediência a essa lei. E nesse momento aqui do Sermão do Monte, mais uma vez nós lemos porque há uma compreensão mais clara dentro desses versos. Ele vai falar aqui sobre agora algo que de fato é muito mal interpretado e muito mal aplicado pelos homens. Você já deve ter ouvido, claro, você já ouviu aquela frase que diz: todos os caminhos levam a Roma, Provavelmente naquele período do Império Romano, as estradas estavam sendo feitas, estradas muito boas, estavam sendo feitas, e havia já muitas estradas prontas, com bons caminhos levando a Roma. Talvez você também já tenha ouvido dizer que todas as religiões levam a um só Deus. Todas as religiões falam e levam a um só Deus. Isto, de certa forma, é verdade. Todas as religiões, inclusive os ateus, que dizem não ter religião, porém a religião dos ateus é a incredulidade, eles creem que Deus não existe, isso é uma religião, é um ato de fé. Até mesmo eles e essa religião dos ateus estão levando as pessoas até Deus. Por quê? Porque haverá um dia em que todo ser humano se prostrará diante de Deus. Ninguém está isento de um dia estar perante o Criador dos céus e da terra. Paulo, Pedro, o Antigo Testamento, em muitos momentos nós percebemos isso. Não há quem deixará de prestar contas a Deus. Por isso, de alguma forma, sim, é verdade. Todas as religiões levarão o homem ao mesmo Deus. Isso é verdade. Porém, como será esta presença diante de Deus? Como será esse momento em que as pessoas estarão perante Deus? E o que nós vamos aprender, que o Senhor Jesus Cristo nos mostra aqui, é que por fim, no fim, é um engano pensar que toda religião é boa e que tudo vai agradar ao mesmo Deus. O Senhor Jesus nos mostra dois únicos caminhos, duas portas apenas. Não é apresentado várias opções, é apresentado apenas duas. E é bem interessante observar que o Senhor Jesus não está trazendo nada novo. O Antigo Testamento já nos mostra isso. Acompanhe o raciocínio comigo. No livro de Gênesis, na criação, o Senhor Deus havia já dado a Adão duas opções. Não mais que isso. Deu duas opções. A primeira: Adão, se você me obedecer e se você depender de mim, você vive. Se você desobedecer e você se virar as costas para mim, você morre. Duas opções. Adão só tinha duas escolhas a fazer. No versículo de número 15 do capítulo 3, nós vemos que Adão ele escolhe desobedecer a Deus, virar-se contra Deus. E naquele exato momento, o Senhor então anuncia que, por meio da mulher, nasceria aquele que pisará a cabeça da serpente. Serpente, o diabo, anunciado no livro de Apocalipse, ele haveria de ser destruído pelo descendente da mulher. Demonstrando ali duas portas, dois caminhos, duas únicas realidades. Os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. Capítulo 4 de Gênesis, nós vemos a mesma coisa.
aquele que era temente ao Senhor e aquele que não era temente ao Senhor. Duas escolhas, dois caminhos, só duas realidades. É bem interessante pensar que quando Eva, o Senhor diz para ela que ela iria sofrer dores de parto, a dor de parto não seria apenas aquela dor ao dar a luz ao filho, ao dar a luz ao bebê. A dor que ela sentiria também é a dor de entristecer-se, de quebrantar-se, de ficar, de certa forma, apreensiva. Por quê? Porque ela sabia que aquele filho que viria seria perseguido pela serpente e sofreria. Aquele que viria, nascido dela, seria de fato perseguido por Satanás, perseguido pela serpente e perseguido pelos descendentes da serpente. Perceba que há aqui então duas opções, duas portas, dois caminhos. O Senhor Jesus Cristo então nos mostra justamente isso. Não há várias opções, só há duas opções. E ele deixa isso tão claro que é uma necessidade de escolha. Eu gostaria que você aí deixa marcado Mateus para facilitar, porém vá em Josué, capítulo de número 24. Josué 24 é o 6º livro da Bíblia. Se você pegar do início, logo depois de Deuteronômio, você vai encontrar então o livro de Josué. Josué que ele vem dando sequência àquilo realizado por Moisés. Ele reapresenta a lei ao povo, aqueles descendentes que iriam tomar posse da terra prometida. E Josué, capítulo de número 24, a partir do versículo 14, a palavra do Senhor diz o seguinte: veja que há aqui a necessidade de uma escolha, e essa escolha, ela conduz a um caminho. Veja bem: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviam vossos pais da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servirais, a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor, para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até os amorreus, moradores da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podeis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito o bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir, e disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração
ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais ao vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Veja bem, aqui a palavra do Senhor apresentada por Josué nos diz duas coisas muito claras, diante de vários tópicos que nós podemos observar aqui. Primeiro é que de fato Josué chama o povo a fazer de fato uma escolha. Há uma necessidade de se fazer uma escolha, não é? O homem precisa escolher. O homem precisa de fato tomar uma decisão. Qual é a decisão que eles são chamados aqui a tomar? Veja que eles eram povo do Senhor, que sabia tudo aquilo que o Senhor havia feito, mesmo assim estavam adorando a outros deuses. Cientes de tudo aquilo que o Senhor havia feito, isso fica claro a partir do versículo de número 16, quando eles declaram aqui a fé, e eles demonstram aqui essa confiança no Senhor. Por mais que eles trazem essa palavra de fé e de confiança no Senhor, porque eles dizem: foi o Senhor que nos livrou do Egito, foi o Senhor que nos livrou dos amorreus, dos homens dessa terra. Ainda assim, eles estavam servindo os deuses dos amorreus, povo daquela terra. Eles estavam cometendo idolatria diante do Senhor. Josué então diz: olha, escolham. Não tem como viver essa religiosidade de abraçar tanta coisa. Há um só Deus. Há um único Deus. O Deus que lhes tirou da terra do Egito, que de fato conduziu-os até aqui e lhes está entregando a terra prometida. Deitem fora então os outros deuses, ou adorem esses deuses, porque eu adorarei ao Senhor. O povo, ele vai trazer uma resposta dizendo: nós também vamos adorar a Deus. E Josué alerta o povo dizendo: olha, presta atenção, vocês não podem adorar a Deus assim, livremente, de qualquer forma, porque Ele é um Deus santo. Ele não vai perdoar a iniquidade de vocês. Ele não vai perdoar, de fato, a desobediência de vocês. Vocês querem fazer uma aliança com o Senhor? Ok, a aliança está aqui. Está aqui agora o testemunho. Eu sou testemunha destas suas palavras. E esta pedra, fizeram ali aquele momento, né, de memorial, lembrará que aqui de fato foi feita uma aliança e isso aqui é testemunha. De maneira que vocês escolheram o Senhor, então agora andem em conformidade com a vontade do Senhor. Andem em fidelidade ao Senhor. Porque se escolheu ao Senhor, é para andar com o Senhor. Ou do contrário, então, vá até os outros deuses e viva com os outros deuses. Porém, lembre-se de uma coisa. Só há um Deus verdadeiro. O Deus que lhes livrou. E esse mesmo Deus punirá vocês por causa da incredulidade. O povo ficou ciente disso. E isso nos mostra o quê? Há uma necessidade de nós fazermos sim uma escolha. E há uma necessidade de nós estarmos bem atentos diante da escolha que nós faremos e diante daquilo que o Senhor nos mostra, como deve ser essa escolha, o que acontece diante dessa escolha. E volta comigo lá então em Mateus capítulo de número 7, para que nós possamos perceber o que o Senhor Jesus vai nos falar. Veja, a primeira coisa que ele vai dizer aí justamente é sobre essa questão das portas. Há duas portas. Capítulo de número 7, versículo de número 13.
o Senhor diz: há duas portas. E imagine essas portas como uma passagem para de fato entrar num novo caminho, entrar por uma jornada. E esta porta, né, o Senhor começa a apresentar que a primeira é uma porta estreita. Se o homem escolher então passar por essa porta, veja a relação maravilhosa que ele faz em todo o sermão. Se o homem escolher passar pela porta estreita, há benefícios. Quais? Ele começou bem no início do seu sermão, dizendo, capítulo 5, versículos de número 1 em diante, dizendo: bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Veja, todos esses que escolhem passar pela porta estreita têm um benefício imenso de vida. Ele diz, de fato, os humildes herdarão a terra, os que choram serão consolados, os misericordiosos alcançarão a misericórdia. Ele está trazendo aqui, de fato, os benefícios que há naqueles que passam pela porta estreita. Mas como o homem pode vir a passar pela porta estreita? E a questão é que a palavra aqui traduzida para estreita, né, em grego, stenos, ela é uma palavra que em outros momentos do Novo Testamento, a variação dessa palavra traz o entendimento de algo com muito esforço, algo que é feito assim com muita luta, né? Como se estivesse trazendo assim com toda a energia, com toda a vontade. Ao mesmo tempo também diz um dicionário que a raiz da palavra grega usada aqui, ela dá a ideia de colocar o homem em pé. É muito lindo perceber, né, dentro dessa estrutura, como o Senhor Jesus de fato escolhe aqui e traz uma palavra e utiliza essa palavra mostrando algo estreita, uma porta estreita, que de fato é apertada de se passar, mas que deixará o homem em pé. E por que ela é apertada? Porque o homem não pode levar nada. O que nós pensamos normalmente quando imaginamos, estamos indo até o Senhor? E o Senhor vai abrir a porta dos céus e nós vamos passar. O que nós vamos apresentar ao Senhor? Essa é uma pergunta que normalmente eu faço para muitas pessoas que se dizem crentes, dizendo: olha, o que você vai apresentar a Deus para a sua salvação? Muitas pessoas dizem assim: olha, eu vou levar as boas obras que eu fiz. Ou talvez, diante da realidade católica em que nós vivemos, né, a minha família guarda muito dinheiro, de maneira que quando eu morrer, irão pagar missas e missas e missas e missas e missas e indulgência para me livrar do purgatório que não existe, e então a pessoa ser levada aos céus. Eu tenho riqueza, eu tenho boas obras, eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa boa, eu vou levar tudo isso para apresentar ao Senhor. Lembra? A porta é estreita, não tem como passar com bagagem nenhuma. Imagina você, como se estivesse carregando ali muita coisa para levar um piquenique, as bolsas, os sacos e aquela coisa toda, e de repente tem ali um caminho para chegar, em que você vai ter que deixar as coisas para trás para conseguir passar. E de repente, quando você passa, o que você tem? Nada. Por quê? Porque é isso mesmo que o Senhor nos apresenta em relação à porta estreita. Nós não podemos levar nada. Por quê? Porque nós não temos nada que é possível apresentar a Deus para que Ele de fato nos aceite na sua presença. A única coisa que nós temos e que de fato está a nossa confiança é em Jesus Cristo, Senhor nosso, que perdoa os nossos pecados e que de fato nos faz justificados diante do Senhor. Até as nossas vestes serão mudadas, nem a roupa do corpo nós passamos por essa porta, nós passamos nus.
sem nada, humilhados, totalmente reconhecidos de pecado, cientes de que de fato não há nada em nós que nos faz merecedores de passar por essa porta, senão a fé no Filho de Deus, Senhor do universo, a quem foi dada toda a autoridade, porque só Ele pode nos fazer dignos de passar pela porta estreita. Assim, temos que abandonar pecado, mentira, engano, adultério, assassinato. Todo tipo de pecado deve ser abandonado, liberto. Cristo, de fato, ele nos purifica de tudo, para que nós, de fato, possamos assim passar pela porta estreita. Essa é difícil de encontrar, porém a outra porta é mais fácil. Ele diz, a porta larga. Quem tem passado pela porta larga? Muita gente. Muita gente tem escolhido a porta larga, por quê? Porque normalmente é onde as pessoas estão indo. Para onde está indo a multidão? Qual é o caminho hoje? Hoje o caminho é TikTok. Hoje todo mundo agora é TikTok. Antigamente, nem se fala mais em Orkut. Já se foi. Facebook ainda se mantém. YouTube, aquela coisa toda. Ou seja, quais são os caminhos? Qual é a jornada que é demonstrada hoje? Quais são as conquistas que nós vemos as pessoas alcançarem hoje e que nos mostra, uma porta larga? A porta larga, você pode levar aquilo que você quiser. E não apenas você entra de forma larga, você leva quantas pessoas quiserem consigo. A porta larga é aquela que as pessoas vão entrar levando qualquer coisa. Um comentarista, de fato, diz que é como a avenida Broadway, que literalmente larga. E que, segundo alguns letreiros da avenida, diz que aquela avenida é a avenida dos prazeres, onde todos os seus sonhos podem ser realizados. A Broadway da vida, onde você passa e leva e realiza tudo o que você quer. A porta é larga, a porta de fato ela é espaçosa. A porta, por ela se passa, leva-se pecado sem problema, leva-se poderes, riquezas, leva-se egoísmo, leva-se tudo, leva-se até as boas obras, tudo passa por essa porta larga. Muitos dão com ela, muitos escolhem passar por ela. Por quê? Porque a porta estreita, difícil de passar, o Senhor Jesus Cristo diz que ela, além de ser difícil de passar, a porta estreita, ela apresenta um caminho apertado. Imagina, um lugar estreito que você tem que fazer força para passar. E durante toda a jornada da sua vida, continua sendo um lugar assim apertado, que você tem que caminhar, e é estreito, e é um caminho, e assim, como se você estivesse assim no meio de montanhas dos dois lados, aquela coisa lá embaixo no fundo, e você sempre caminhando de forma difícil, machucando assim, ferindo-se, magoando-se. O Senhor apresenta de fato que a porta estreita é assim, e Ele mostra isso. Por quê? Porque depois de mostrar os benefícios daqueles que de fato são chamados por Deus, os humildes que reconhecem a sua miséria e de forma humilde, os humildes de espírito herdarão a terra, os mansos, depois de ele mostrar aquilo, o que ele fala? Ele diz, bem-aventurados que serão perseguidos por causa da justiça. O caminho é apertado por quê? Porque a vida de fidelidade e de justiça de vocês devem ser superior à dos grandes religiosos, os mestres da lei. Porque a vida, o caminho é apertado por quê? Porque exige que vocês sejam sal e luz do mundo. Exige de vocês arrependimento, até mesmo de pensamento, porque se alguém em seu coração desejar o outro, já cometeu adultério, já cometeu pecado contra o Senhor. Se alguém ira-se contra o outro, já cometeu assassinato.
O caminho é apertado. A escolha que é feita para se passar pela porta estreita é uma escolha que leva a um caminho difícil, apertado, um caminho de fato penoso. O Senhor Jesus Cristo não prometeu a ninguém que viria uma vida de grande prosperidade na terra, de grandes bênçãos na terra. O Senhor Jesus Cristo não promete a ninguém uma vida de grande satisfação aqui nessa terra, senão satisfação na lei dele, porque aqui tereis perseguições, porque aqui tereis sofrimento. Por quê? Porque o caminho estreito exige que as pessoas sejam verdadeiras naquilo que fazem, sejam honestas nos seus negócios, sejam de fato transparentes naquilo que faz. Infelizmente, aqui em Portugal já chegou um evangelho chamado Evangelho de Prosperidades, de essas coisas todas, que enganam as pessoas, inclusive com aquelas coisas de canetas ungidas, a caneta que você vai assinar o seu documento e aquilo vai ser um contrato e você vai ser bem sucedido com aquilo. O caminho estreito diz que se o contrato estiver um contrato enganoso, você não deve assinar. Se você está vendo que está fazendo um acordo com alguém e esse acordo é enganoso, deve-se dizer não. Se você está percebendo de fato que a maneira com que você está educando o seu filho é uma maneira contrária à palavra do Senhor, porém é mais fácil, né? É mais fácil você deixar a criança comer diante de um telemóvel, porque ela está ali comendo quietinha, maravilha, do que você de fato ensiná-la a sentar e comer, como de fato uma criança deve fazer. Antigamente os nossos pais faziam isso, e por que hoje nós não conseguimos? Perceba que o caminho é estreito e exige de nós um comportamento de quem de fato passou pelo caminho estreito. Caminho de verdade, um caminho de justiça, um caminho de santidade, um caminho que de fato vai exigir de nós colocar o nosso pescoço na forca. Mas antes de dizer, solte a corda, do que mentir dizendo, não fui eu, ou não sei de nada, ou coisas parecidas. Esse é o caminho apertado, que é quem entra por a porta estreita encontra o caminho apertado. Porém, a porta larga é diferente. A porta larga é um caminho largo. Passa pela porta larga, muitos estão passando pela porta larga. Muitos estão usando de fato a porta larga e vivendo no caminho largo. Inclusive muitos até dizendo, o Senhor tudo posso naquele que me fortalece, usando inclusive a palavra do Senhor de forma mal interpretada para justificar que aquilo que ele consegue fazer e que está encontrando prosperidade, mesmo sendo no engano, é porque o Senhor é com ele. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor tem me dado isso, tem me dado aquilo, tem me ajudado. A pessoa engana, a pessoa mente, a pessoa é uma péssima esposa, um péssimo marido, um péssimo pai, um péssimo profissional. Ele engana até mesmo o seu patrão, Ele não vive de fato segundo aquilo que o Senhor requer. Porém, está tudo bem na sua vida. Ele engana e está tudo bem, está crescendo, está prosperando. Caminho largo, caminho bem espaçoso, um caminho que de fato demonstra que aquela pessoa está indo ali por conta própria. Porque como nós temos visto na palavra do Senhor, o Senhor de fato sempre vai corrigir aquele que Ele ama, os seus filhos. O caminho largo leva de fato a grandes prazeres desse mundo. E é interessante que muitas pessoas olham para outras religiões e dizem inclusive, olha, o budismo, não, Deus vai aceitar muita gente do budismo. Porque veja, o budismo, que religião boa, filosofia maravilhosa.
Eles preocupam-se com a natureza, com a criação, querem viver em harmonia com tudo aquilo que o Senhor Deus criou, né? Eles não sabem, mas vivem o mandato cultural, tentando organizar todas as coisas e ter harmonia. E isso é um erro, é um engano. Porque só existe duas portas, dois caminhos. A porta estreita é aquela que chama-se Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade, a vida. A porta do aprisco das ovelhas chama-se Jesus Cristo. E ele diz que esse caminho sim trará sofrimento, trará dor, trará molde, trará santificação. E como nós somos santificados? Sendo quebrados, sendo todos os dias maltratados de maneira, entenda o que eu quero dizer com isso, maltratados no sentido de que somos levados a sentir dor por causa do nosso pecado. Isso é bom, isso é maravilhoso. Quando de fato o pecado nos leva a quebrar o coração. Porque o Senhor de fato vai quebrando, vai tratando, vai nos levando a arrependimento, vai convertendo. O caminho largo de fato é um caminho que muitos estão andando por ele. É fácil de encontrá-lo. As pessoas estão caminhando por ele e a multidão está indo atrás. Os dois únicos caminhos levam para dois únicos destinos. A porta estreita, veja aí no versículo 14. A porta estreita é a porta, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz o quê? Conduz para a vida. A porta estreita e o caminho apertado conduz para a vida eterna. Lembra? No momento da nossa confissão de pecados, lendo Mateus capítulo 28, no verso 18 é dito que toda autoridade foi dada a Cristo nos céus e na terra. Essa autoridade dada a Cristo nos céus e na terra, ele de fato, implantando aqui o seu reino, ele demonstra que nem mesmo Satanás, que recebeu autoridade sobre a terra, está acima da autoridade de Cristo. Porque quando Satanás diz para Jesus Cristo, no momento que ele está sendo tentado no deserto, dizendo: ajoelhe-se diante de mim e me adore, porque me foi dada autoridade, eu dou autoridade a quem eu quiser, eu posso passar isso a quem eu quiser, ele de fato está falando ali uma verdade, porque a autoridade foi dada a Satanás diante de todo mundo. Porém, o que foi prometido desde Gênesis, o anúncio escatológico que o Senhor faz desde o início da criação, Satanás sabia que diante dele estava o descendente e que de fato aquele seria o destruidor dele e que o venceu. De maneira que no momento que Jesus então fala a Satanás: olha, vá-te embora, expulso-te da minha presença. E Satanás então sai da presença do Senhor, ele não descansa, porque logo depois ele manda os seus atormentar a Jesus. Em dois momentos em que Jesus Cristo vai expulsar demônios, ele o faz em territórios não judeus. A ideia de que cada Deus, como uma vez eu até falei aqui, cada aldeia aqui, cada vilarejo, cada sítio, tem a sua padroeira, não é? Ou é a Maria de uma coisa, ou é a Maria da outra, ou é da consolação, ou é da saúde, e várias. É como se fosse aquela fosse a padroeira dali, né? que protege aquele sítio. E essa ideia já é antiga, de maneira que quando Jesus de fato chega em territórios que não são judeus, territórios de fato dominados por demônios, ele chega ali mostrando a sua autoridade, porque toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Amém. Toda autoridade lhe foi dada. Ele é Senhor de tudo, de todo o território.
Ele conduz a vida. A porta estreita e o caminho apertado é que conduz à vida, é que nos leva de fato à presença de Deus para vivermos com Ele pelo resto da eternidade e nos conduz a vivermos aqui esse prazer de estarmos no reino de Deus, vivendo sinais do reino de Deus, por mais que ainda há algo aqui que ainda vai acontecer, e consumando todo esse prazer de estarmos na presença no reino de Deus. Nós chamamos do já e ainda não. Não é que já vivemos no reino, já somos povo de Deus, adotados pelo Senhor, mas ainda não estamos na plenitude, não estamos no completo. O caminho largo, esse é diferente. O caminho largo de fato leva a um destino de trevas, um destino de perdição, um destino de fato em que o homem é condenado. Qual é o caminho largo? O caminho de todas as demais escolhas feitas pelo homem, que não é escolher a Cristo. Todas as religiões, todo o ateísmo ou qualquer coisa que o homem faça, já é o caminho largo. Aquela ideia, então, de que toda religião fala do mesmo Deus, leva para o mesmo Deus, só é verdadeira no sentido de que todos vão prestar contas a Deus. Mas viver, de fato, com Deus e ser salvo, e de fato poder ter o privilégio de ser chamado filho de Deus, e verdadeiramente viver com Ele pelo resto da eternidade, somente aqueles que verdadeiramente creem no Senhor Jesus Cristo, que tem o seu pecado perdoado, que passa por essa porta estreita e que anda nesse caminho apertado. Somente esses terão a vida. Todo o restante sofrerá punição, será totalmente levado à perdição, conforme o próprio Senhor Jesus deixa bem claro no versículo de número 13. O caminho largo e espaçoso conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Essa porta larga é uma porta que está sendo oferecida aí fora. Porém, a pergunta que eu faço então é: a escolha que você já fez foi de passar pela porta estreita? A questão de fato de entender que quando o Senhor Jesus Cristo nos diz, logo no início do sermão, os humildes de espírito herdarão o reino dos céus. Há uma consciência de que ser humilde de espírito é de fato dizer: Senhor, eu não sou nada, a não ser pecador. Senhor, o que eu posso apresentar diante do Senhor não é obediência, mas desobediência. Eu peço que o Senhor me perdoe do meu pecado e me aceite na sua presença, pelos méritos do seu Filho, Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. A entrega total da sua vida a Cristo já foi feita. Se você ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida totalmente a Cristo, você precisa fazer isso. Você precisa de fato entregar-se totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Se você já o fez, lembre-se, o caminho é apertado, mas é o caminho que conduz à vida. Se você não tem andado de conformidade com esse caminho, pare, pense, reflita, busque a palavra do Senhor, porque aquele que de fato passa pela porta estreita deve andar pelo caminho apertado. Não tem como ser duas opções. E somente esse caminho nos leva ao Senhor. Somente esse caminho nos leva ao Pai. Somente Cristo nos leva para os céus.